Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sra. Ministra, eu queria essencialmente colocar-lhe 2 ou 3 temas e umas questões relacionadas com eles. O primeiro dos quais, uma questão que a Sra. Ministra tem estado a referir, e já referiu ao longo da audição. Não ouvi tudo aquilo que referiu, porque estou a acompanhar uma ou outra reunião ao mesmo tempo, mas já vi que referiu, que é a questão do desconfinamento e a questão jurídica do desconfinamento. Digo-lhe isto com a legitimidade de ter questionado quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o seu colega da Administração Interna, mais do que uma vez, em cada um dos relatórios do estado de emergência, sobre a necessidade ou não de existência de um quadro sancionatório que, em alguma medida, o controle nacional devia ter sido feito logo. O Governo aparentemente vai fazê-lo agora, já com a terceira fase de desconfinamento em plena desenvolvimento e com a situação de agravação que, na minha opinião, é difícil dissociar dessa terceira fase de desconfinamento na área metropolitana de Lisboa, de agravamento da pandemia. Mas, para além disso, a questão é se nós, para além de um quadro contrato-nacional que já devia ter sido feito e que o Governo não quis fazer, uma coisa um bocadinho típica, Sra. Ministra, permita que lhe diga, dos governos do Partido Socialista, que é tudo quando for melhor de conversa e de pedagogia, é sempre a boa ideia, quer dizer, e portanto tudo estava a ser, com as forças de segurança a queixarem-se, de resto, se não estou em erro, é no segundo relatório do estado de emergência, que a própria PSP e a GNR dizem estarem com dificuldades de implementação daquela solução, porque falam com as pessoas. Olha, como dizia ontem um conhecido responsável sindical, falamos com as pessoas até compreendem, mas ironizam, porque percebem que não há sanção, e remeter tudo para o crime de desobediência, que nós sabemos, a Sra. Ministra saberá até melhor do que eu, não é propriamente o crime com maior efetividade e maior número de condenações nos nossos tribunais, não resolve o problema. E, portanto, a questão é se este regime será suficiente ou se, compreendendo a declaração de ontem do Sr. Primeiro-Ministro de que não quereria vir à Assembleia, a ideia não é que ele deveria mesmo vir à Assembleia e que, além de reforço contranacional, nós deveríamos ter, se calhar, reforço penal também, e matéria penal em termos de desconfinamento e controle de pandemias, neste momento nesta em concreto, até porque, como eu tive ocasião também já de dizer em debates anteriores, não é a mesma coisa um proprietário de um café que o tenta manter aberto para fazer um pouco de negócio, ou alguém que, sabendo que está infectado, vai deliberadamente para o meio de outras pessoas, não tendo a menor precaução. São coisas diferentes, quer dizer, e, portanto, esse quadro, eventualmente, poderia e devia ser clarificado. E não remeter tudo para pedagogia e crime de desobediência. Em segundo lugar, Sra. Ministra, pergunto-lhe se concorda ou não com a ideia de que, enfim, a comunicação social dá nota disso, eu não quero também cingir-me àquilo que a comunicação social diz, às vezes ao olharmos para a comunicação social nós próprios ganhamos uma percepção das coisas que não é a realidade exata e rigorosa delas mesmo, mas a verdade é que nós temos notícias cada vez mais frequentes de mais crimes graves, violentos, cometidos por gente mais nova. Pergunto-lhe se tem ou não tem essa percepção e muitas vezes, até estranhamente, crimes cometidos por gente mais nova por motivos aparentemente fúteis, ou porque se desentenderam por não sei quê, ou porque se zangaram por uma razão qualquer, e aquilo depois gera num ato de violência uma coisa inexplicável. É evidente que isto tem que ser lidado, Sra. Ministra, em 2 vertentes, porque muitos destes crimes nos aparecem também depois explicados ou associados a perturbações de ordem psicológica ou psiquiátrica, que vão da esquizofrenia a outras, e, portanto, depois aparece-nos essa explicação. Isto tem a ver, obviamente, com uma matéria, também, que é a Lei de Saúde Mental, em relação à qual o Governo criou um grupo de trabalho. Pergunto-lhe se acha que esta matéria, a ser verdadeira, a ser rigorosa, é ou não tratável no âmbito desse grupo, ou se implicaria também um pouco a revisão da lei penal, da lei penal aplicável aos jovens adultos, que, curiosamente, o Partido Socialista chegou a avançar aqui há uns tempos atrás com uma proposta que, entretanto, depois caiu com a legislatura e que, entretanto, não foi retomada. Considera a Sra. Ministra que esta matéria é matéria ou não relevante e tem ou não tem
o Governo preocupação com ela e propostas ou soluções para a mesma. Por outro lado, Sra. Ministra, ainda mais um ou dois temas, o regime experimental para a realização à distância de atos autênticos. Quer dizer, falámos sobre isso, a Sra. Ministra chegou a dizer algumas coisas sobre isso, não tenho noção exata de qual é o ponto da situação, do que é que está a acontecer, vai mesmo para a frente ou não, enfim, a aprovação genérica foi feita há 1 mês e meio, não sei que meios técnicos é que tem ou que vai ter associados, que financiamento é que existirão e se as várias entidades que terão que os levar a cabo se estão ou não estão capazes de o fazer. Por último, Sra. Ministra, a questão dos investimentos na Justiça. Eu admito que no sistema prisional, que é sempre uma carência enorme, com esta libertação, com o argumento da pandemia, a pressão não seja tão grande para a necessidade de investimentos urgentes, mas há todo um conjunto de investimentos, há supostamente uma lei de programação de investimentos na Justiça que o Governo iria avançar, iria anunciar e nos iria trazer. Qualquer dia é algo desaparecido, temos que criar uma comissão para tentar saber da lei de investimentos e de programação na Justiça, uma comissão de cara à PJ, olha, lá está o Sr. Deputado José Magalhães, uma boa ideia, qualquer dia é mesmo preciso fazer uma queixa por desaparecimento de proposta de lei, porque ela de facto não aparece e corre precisamente esse risco, que é de entrar em algum anedotário, Sr. Deputado, coisa que obviamente nós não desejamos que aconteça com uma matéria que é importante, com investimentos que são importantes e sobre os quais eu questiono a Sra. Ministra. Por último, Sra. Ministra, em relação à questão da corrupção, o CDS teve aqui propostas, designadamente a lei do lobby, ela depois teve e encontrou as dificuldades que encontrou. É uma matéria que nós, alterando-a, reapresentamos. A Sra. Ministra chegou a falar de uma outra matéria que nos parece da maior importância e que as entidades e as instâncias europeias têm tratado, que é a questão, designadamente, dos whistleblowers, e, portanto, dos denunciantes, mas também o direito premial em geral e a sua aplicação. Chegámos, e lembro-me perfeitamente de discutir essa matéria, inclusivamente consigo, seja em sede de comissão, seja até em sede de plenário. Não temos também notícia recente sobre essa matéria. Sra. Ministra, pergunto-lhe se o Governo vai ou não avançar com essa matéria, porque nos parece muito importante do ponto de vista do combate à corrupção. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado antecipadamente pelas respostas, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. Relativamente à questão do desconfinamento e da problemática associada ao quadro sancionatório das violações das obrigações de distanciação, de distanciamento social ou de confinamento, é verdade que o Governo, numa fase inicial, entendeu que os níveis de cumprimento que estava a haver das regras não justificavam que se avançasse, ou seja, que se endurecesse e que se avançasse para uma resposta penal mais agressiva. Como se recorda, nessa primeira fase, nós tínhamos já, no quadro legislativo existente, duas normas que eram duas normas importantes. Por um lado, tínhamos o crime de desobediência e, por outro lado, tínhamos o crime de propagação de doença contagiosa. E, portanto, essas duas normas pareceu-nos que seriam suficientes para dar cobertura às eventuais infrações que pudessem vir a verificar-se nesse período. É verdade, eu estou de acordo em que a pedagogia é sempre uma boa ideia, indiscutivelmente. A pedagogia não podemos... Claro. Nós não podemos, eu penso que não faz sentido, o Governo avançar com medidas mais duras quando se pode resolver as coisas através do diálogo com os cidadãos. Acho digamos que a reação mais agressiva, a reação criminal, é sempre a última ratio e, portanto, nós fizemos o percurso que uma lógica, uma filosofia dessa natureza nos imporia. Agora, neste momento, é indiscutível que com os problemas que temos e que estão associados, sobretudo, do ponto de vista geográfico, à região de Lisboa e Val do Tejo, vai ser preciso reponderar a situação. E o Sr. Ministro já anunciou a intervenção em matéria contra o nacional. Eu diria que, e a questão que me colocou tinha essa lógica, acha que é suficiente a intervenção em matéria contra o nacional ou que é preciso agir ainda ou criando novos tipos legais ou alterando tipos legais que existem? Aquilo que lhe posso dizer é que, do meu ponto de vista, o tempo de criação de um tipo legal
Ponto 1. E a eficácia da resposta judiciária numa situação deste tipo não são compagináveis com a urgência que nós temos em travar este tipo de comportamentos. Portanto, nós, como o Sr. Deputado recorda-se, que na primeira fase houve vários processos, foram instaurados vários autos por desobediência. O Sr. Deputado não tem um julgamento por desobediência feita até este momento. Além de mais, os tribunais, pronto, estavam a funcionar a meio gás. Portanto, tinha o crime, mas não tinha a sanção, não tinha a efetividade da sanção. E, portanto, esse risco é sempre um risco que nós temos que medir numa altura em que, de facto, estamos numa emergência de saúde e precisamos de estancar esse tipo de comportamentos. Depois, o Sr. Deputado falou-me de uma outra questão que me é, de facto, cara, que é a questão dos crimes violentos praticados por jovens e, em alguns casos, por motivos fúteis. Nós temos seguido com atenção, digamos que um movimento de crescimento, ou pelo menos de manutenção dos níveis da delinquência juvenil, do ponto de vista dos relatórios que são feitos anualmente, o RASI, que estará hoje a ser discutido no Conselho Superior de Segurança Interna, verifica-se que esse segmento específico é um segmento continuativo e a exigir políticas específicas de prevenção. Eu gostava de chamar aqui a atenção para o seguinte. Nós estamos a falar de jovens que entram no ciclo do crime, mas que provavelmente tiveram uma primeira interação com o Estado ainda na fase da promoção e proteção. Portanto, são jovens que têm contacto com o Estado na fase de promoção e proteção, que não têm as respostas, em muitos casos não têm as respostas que seriam as respostas adequadas a impedir o início de carreiras criminais, que depois o mesmo Estado, isto foi sempre assim, que o mesmo Estado depois vê passar para a área tutelar educativa, pronto, e aí já cometeram um pequeno delito, e que provavelmente um tempo mais tarde voltarão a aparecer, e às vezes acontece no mesmo tribunal. Se o tribunal tiver as várias valências, ele estará no mesmo tribunal, primeiro na promoção e proteção, porque tem um problema, porque a família é eventualmente disfuncional e ele tem um problema ele precisa de ser orientado para a vida. Depois, numa segunda fase, precisa ser orientado para o direito, que entra na tutela educativa. Numa terceira fase, entra já como jovem, com 16 anos, não é? Portanto, e aí entra já como jovem e, obviamente, a partir daí a carreira dele pode efetivamente fazer o percurso possível. No fundo, o céu é o limite. O que é que eu penso relativamente a isto? Eu acho que nós, sobre isto, temos que trabalhar, mas trabalhar articuladamente, nas várias áreas envolvidas com esta matéria. E uma delas é, de facto, a promoção e proteção, que é uma área associada à segurança social, em que tem havido uma grande preocupação de trabalhar estas matérias, nomeadamente ao nível das comissões de proteção de crianças e jovens. Provavelmente é preciso que haja mais formação ao nível dos tribunais de família e menores. Provavelmente é preciso avaliar as respostas que os tribunais de família e menores dão a este tipo de casos. Provavelmente é preciso que haja apoios sociais diferenciados para este tipo de realidades. E seguramente, no que diz respeito à legislação relativa a jovens entre os 16 e os 21 anos, não conheço as propostas que existiram no sentido de rever essa legislação. Aquilo que lhe posso dizer é que considero que, efetivamente, deve haver um regime especial de tratamento de jovens entre 16 e 21, porque esse momento pode ainda ser o momento que faz a inflexão. Depois disso nós não temos hipótese. Agora, podemos pegar na lei, podemos rever a lei, podemos ver o que é que há para melhorar no regime específico do regime penal dos jovens entre os 16 e os 21 anos. Mas eu diria que é preciso um regime específico para eles, porque efetivamente essa idade é uma idade marcante e é a idade em que é possível ainda fazer a diferença entre o início de uma carreira criminal ou a entrada, ou digamos que é o ingresso numa vida de normalidade, uma vida social regular, pronto, assim se pode usar a expressão. A outra questão que me colocou tem a ver com o regime experimental para a realização à distância de autos autênticos. Sr. Deputado, este regime foi aprovado pelo Governo e foi enviado ao Sr. Presidente da República, que não promulgou.
pese embora a circunstância de todos os envolvidos, todos os eventuais envolvidos neste processo, todas as partes interessadas, terem estado de acordo quanto àquele regime, quanto ao seu interesse, quanto à possibilidade de realizar à distância um conjunto de dados que exigem a presença das partes. Nomeadamente, nós estamos aqui a falar de não só dados relacionados com a vida de empresas, mas também dados relacionados com a vida de pessoas, com a aquisição de propriedades, até mesmo com testamentos. Portanto, havia tudo aqui um conjunto de dados que nós pensamos que era possível praticar à distância e que isso facilitaria efetivamente a vida das pessoas, não só neste contexto, como eventualmente de outros contextos de dificuldades que possam vir a surgir. Pronto, neste momento nós temos o diploma e estamos a trabalhar no sentido de vermos o que é possível reparar, digamos, porque nos parece que o projeto é um bom projeto. Estamos a trabalhar no sentido de ver quais são os espaços, digamos, em que é possível ir de encontro àquilo que foram as indicações que foram dadas pela Presidência da República, no sentido de tornar viável esse regime, ainda que não seja para todas as realidades que nós inicialmente tínhamos previsto, mas pelo menos para algumas delas. Quanto aos investimentos na área da Justiça, Sr. Deputado, a Lei de Programação de Investimentos da área da Justiça não precisa de ser procurada. A lei há uma proposta que existe, que foi feita, que infelizmente está a demorar um bom bocado a ser trabalhada, mas eu tenho a expectativa que tenho é que não seja preciso procurá-la. O Sr. Deputado vai encontrar aqui no Parlamento e que ela chegue aqui ao Parlamento e que chegue às suas mãos dentro de um tempo razoável. Quanto à questão da corrupção. Quanto à questão da corrupção, eu já referi aqui que nós estamos a trabalhar numa estratégia nacional de combate à corrupção. Essa estratégia tem uma dimensão preventiva e uma dimensão repressiva. Na parte da dimensão preventiva, obviamente nós incluímos a questão dos denunciantes, que tem uma dimensão preventiva relevante. Nós estamos a transpor para a ordem jurídica portuguesa a diretiva relativa ao whistleblowers. Nós temos uma primeira versão já do texto da diretiva, precisa de ser um bocado aprimorado, e esse será, digamos, um dos apensos, se assim se pode dizer, da documentação que virá associada à Estratégia Nacional contra a Corrupção. E quanto às questões do direito premial, como tive já aqui a ocasião de dizer, basicamente aquilo que se trataria era de uma pequena intervenção ao nível das normas penais que consintam que haja, digamos, que uma diferenciação do ponto de vista do tratamento penal de quem ajudar ativamente à descoberta do crime, sem que isso implique aqui uma transação, uma negociação do género daquelas que nós temos visto noutras áreas do globo. Muito obrigada.